Boa noite a todos, meus queridos irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje é dia 11 de agosto e nós estamos mais uma vez aqui na nossa devocional de quarta-feira, hoje acompanhados pelo presbítero Claudinei, o vice-presidente de nossa igreja. As boas-vindas ao Claudinei. Deus te abençoe, Claudinei. Achei que você não ia entrar hoje, mas não. Nos 5 minutos nós apareceu, graças a Deus. Chegamos em cima da hora, né? Boa noite. Nós saudamos a todos os nossos queridos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus, esperando que a noite de hoje seja uma noite muito abençoada para todos vocês. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a pastora Leonilza vai estar com a gente, mas antes de qualquer coisa, nós vamos ouvir um hino, e eu queria colocar aqui para vocês, para a sua edificação, um dos hinos mais lindos da nossa hinologia presbiteriana, que é o hino Ao Pé da Cruz. Logo em seguida, o presbítero Claudinei vai abrir a palavra de Deus, vai fazer a meditação e orar com a gente. Nós vamos, então, dar sequência à nossa devocional. Vamos acompanhar. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião do monte. Sim, na cruz, ela me gloriou, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça e amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, ela me gloriou, pois enfim vou descansar, salvo além do junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, para a terra um dia eu ver, santa além do rio. Sim, na cruz, nela me gloriou, pois enfim vou descansar, salvo além do rio.
Deus, temos essa certeza de que temos um destino, e o nosso destino é atravessar esse rio e chegar à casa do nosso Pai. Eu passo a palavra agora ao presbítero Claudinei, que vai nos dirigir na palavra, a leitura bíblica e uma oração, e vamos então continuar no nosso tempo com Deus. Graças a Deus, meus irmãos. É um prazer estar mais uma vez com o pastor Edilson, nesta quarta-feira, né? Chegando em cima da hora. Tá me ouvindo, pastor? Perfeitamente, em alto e perfeito? Amém. Deu uma travadinha aqui para mim. Nossa leitura hoje, meus irmãos, vai ser em Salmos 30. Amém? A palavra de Deus diz assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaustaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desça a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, se o meu auxílio. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Amém? Amém, graças a Deus. Salmo 30. Palavra maravilhosa, né? A tristeza pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, pastor. Esse é uma das nossas bandeiras, né? A gente sabe que podemos estar tristes em algum momento, mas sabemos que no dia seguinte vamos estar alegres na presença de Deus, porque Ele tem misericórdia sobre as nossas vidas. E é esse Deus que nós queremos louvar hoje, nesse momento, aprender um pouco mais da sua palavra e louvemos a Ele. Amém? Amém? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais este momento na sua presença, Pai. É um privilégio, Senhor, para todos aqueles que estão, Senhor, ouvindo a sua palavra nesse momento, Pai. Ó Santo Deus, tantas e tantas gente, ó Pai, tantas pessoas, tantos irmãos, ó Senhor, que neste momento poderia estar na sua presença, ouvindo, Senhor, de Ti, mas, ó Pai, preferem muitas vezes estar em outros lugares, ó Senhor Deus. Mas para nós, ó Pai, para nós que estamos na sua presença, é um privilégio e eu sou grato a Ti por isso, ó Senhor Deus. Fica conosco neste momento, abençoe o pastor Edilson, a pastora, Senhor, que vai estar hoje nos ministrando, ó Senhor Deus, uma palavra maravilhosa, Senhor Deus. Ó Santo Deus, e tudo, Pai, tudo que falarmos, tudo que sairmos da nossa boca hoje, Senhor, seja para engrandecer o seu nome, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. Sou grato a Ti pelo dia de hoje, Senhor, pelo nosso trabalho, pelo nosso dia de comunhão com a nossa família, ó Pai. Sou grato ao Senhor Deus pela nossa igreja, pela nossa comunidade, ó Pai. Sou grato a Ti, ó Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, que muitas vezes não é da forma que a gente gostaria, que a gente
pensa, ó Senhor Deus, mas é feito da sua vontade, ó Senhor Deus. E isso é o mais importante para nós, e somos obedientes à sua palavra, Senhor. Fica conosco, abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa, Senhor, esse culto a Ti agora, neste momento, ó Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças Glória a Deus. Bem, meus irmãos, eu queria repartir com vocês um momento especial da minha vida. Algum tempo atrás, eu escrevi uma canção. Essa canção foi escrita para o meu irmão, que é um dos maiores compositores da música evangélica brasileira, meu irmão Estênio. Ele viveu um momento muito difícil na sua vida, como todos nós passamos, né? E Deus me deu essa música, pensando na situação que ele estava vivendo, ele como um compositor, como poeta, como escritor. E há algum tempo atrás eu fiz um videozinho dessa música, acompanhado pelo maestro Marinho Brasil, e eu queria repartir essa música com vocês agora. Como sândalo perfuma o machado que o feriu, destila versos o poeta que foi abatido. Canta mais o aço preto quando lhe perfuram o olhar, muito mais rima no poeta. Quanto mais tempo o fizerem calar, quanto mais duro o golpe, com mais profunda ferida, mais rica e pura e encantadora será a sua poesia. Quando Deus, o Criador, faz um poeta, põe nele fonte que não para de jorrar, fluindo nas rimas o amor de quem vê beleza e graça e harmonia em cada coisa que Deus fez, mais que palavras da pena do autor, a gratidão de dar beleza e glória ao Criador.
bem, agora nós vamos chamar aqui os nossos convidados. Quero chamar a pastora Leonilza. Deixa eu abrir seu telefone, seu microfone, pastora. Que alegria recebê-la aqui no nosso estúdio e na nossa devocional. Muita alegria, saudamos a senhora, Pai de Jesus, né? Agradeço por aceitar o convite para estar com a gente nessa noite. Pastora Leonilza, a senhora está na Igreja Central, é isso mesmo? Por favor, me ajude. Estou na congregação do Brasil Novo. Estou auxiliando na congregação do Brasil Novo, que é a congregação da Central. Tá certo. Então, estou ajudando o pastor Gustavo lá. Tá certo. Então, a pastora Leonilza está na primeira... Está me ouvindo bem, pastor? Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo perfeitamente bem. Inclusive, os cachorros que estão latindo lá fora, estão tudo entrando aqui na transmissão, mas isso é normal, nós não podemos. É que a voz do pastor é que está sumindo de vez em quando, pastor. Por isso que dá a sensação que nós não estamos ouvindo. Não, eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Né? Tanto eu acho que estava desligado o microfone, né? Isso, agora sim. Agora vocês estão me ouvindo, né? Perfeitamente. Muito bem. Então, pastora, muito obrigado, né, por estar com a gente aqui e nós temos a alegria mesmo de recebê-la. Pastora, como é que está o trabalho lá na congregação de... você falou o nome, mas eu esqueci. Brasil Novo, é isso? Primeiro, isso, bairro Brasil Novo. Brasil Primeiro, Novo. boa noite, graça e paz a você, ao nosso querido presbítero aqui e a todos os irmãos que estão acompanhando, né, gente, nesse momento tão especial. Às vezes, aí em Pirapozinho, poucas pessoas vão me conhecer como Leonisa, né? Porque o meu nome é Leonisa, mas a maioria me conhece como Nice, pastora Nice, pastora Nice. Fala pastora Nice, talvez aí um ou outro vão se lembrar. Minha passada por aí, né? Eu já preguei em Pirapozinho, pastoreei em Andiba 4 anos, então, pastora Nice, mas pode me chamar de Leonisa. Reverendo Edilson Botelho, meu Deus, quanta honra! Jamais pensei que um dia eu ia conhecer, conviver e compartilhar. Olha, conhecer, conviver, compartilhar da palavra de Deus junto com esse homem tão cheio de graças a Deus, de dons que Deus deu, tão grandiosos, mas que você... É tão bom quando você vê pessoas assim, que simples, caminhando, e você vê que quando você vai escafungar e vai falar, vai cutucar, você vai encontrar coisas grandiosas sobre aquela pessoa. Isso é maravilhoso, isso é de Deus, né? A gente olhava para Jesus, não via nele beleza alguma, né? Mas pastora, muito obrigado, pastora Nice. História, a gente vê muito obrigado. Suas palavras são muito encorajadoras, mas logicamente merecidas, né? Muito obrigado por estar com a gente hoje. E hoje nós vamos meditar sobre a videira verdadeira. Dá um pouquinho de nervoso. Não dá, não tem nada. Jesus é a videira verdadeira. Aqui o professor Obrigado pelo convite. Pode falar, pode falar. Obrigado pelo convite, pastor, e pode me convidar, de acordo com a sua visão, quantas vezes você quiser, tá bom? Eu estou trabalho lá no Brasil Novo, é uma congregação, e a gente terminou, aí você perguntando sobre o Brasil Novo. O Brasil Novo é uma congregação que já tem 23 anos, é uma congregação da IPI Central, e que montou um projeto chamado Projeto Betel, uma amiga. Então, esse projeto, ele vivia de aluguel até o mês passado. E de fevereiro de 2020 para cá, nós conseguimos construir. Certo que houve todo um planejamento,
A gente já tinha o terreno, mas houve um planejamento, houve uma reserva que foi feita de dinheiro e toda uma estrutura para poder fazer esse projeto. Nós mudamos a semana passada, o projeto saiu da instalação dele de aluguel e foi para o prédio próprio. Agora, semana passada, a inauguração vai ser dia 19. A semana que vem, quinta-feira que vem, às 19h30, num culto maravilhoso. Deus seja louvado. Mais uma igreja nascendo ali, né? Oi? Mais uma IPI nascendo aqui na cidade. Tá lá pra... Amém. Está lá para ser sal e luz, né? E a gente está lá, trabalhando, servindo. Pena que a gente não tem uma foto aqui para compartilhar, né? Depois você manda para nós uma foto do Brasil Novo, o novo Brasil Novo, né? As novas instalações da IPI do Brasil Novo, para a gente repartir com nossos irmãos queridos aqui, tá bom? Pastora, hoje nós vamos falar sobre João 15, né? Vamos meditar em João 15 e nós vamos meditar hoje sobre a videira e os ramos, né? A senhora pode fazer essa leitura para nós do texto que nós vamos meditar hoje, pastora, por favor? Pois não, leio sim. Vamos ver então, João 15, de 1 a 8, né, pastor? Isso, exatamente. Isso? Exatamente. Tá certo. Certo. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João capítulo 15, a videira e os ramos, a videira e os ramos. E o versículo 16, se me permite, pastor, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, aqui, Jesus volta a falar desse fruto, né? Uhum. Puxa vida, é um texto tão gracioso, né, de Jesus, e aqui ele fala do nosso relacionamento com ele, de como engraçado não, né? É maravilhoso como Jesus gosta do verbo permanecer, né? Ele usou aqui nesse trecho pelo menos umas 10, 11 vezes o verbo permanecer. Então, parece-me que a chave para a compreensão desse texto é esse verbo que Jesus se utiliza dele várias vezes, né? Pastora, o que é que Deus falou para a senhora nesse pequeno trecho de João 15, de 1 a 8, né? Claudinei, você pode interromper a qualquer momento, viu? Participando, falar alguma coisa. Seu microfone está aberto aí para você participar. Duas feras aí, eu só tenho que ouvir aqui. Só tem uma fera aqui hoje, que é a pastora Leonilda, ela que está com a bola hoje. Nesse texto, Jesus, ele acabou de fazer a cerimônia do lava-pés, e Jesus ali, ele está indo
para o Getsemane. Ele está caminhando para uma noite de oração, na noite que ele vai ser traído. E nesse caminhar, enquanto ele atravessa ali o Vale do Cedron, indo para o Getsemane, Jesus não faz esse caminho em silêncio. Essa é um grande queijo. Ele vai instruindo os discípulos a receber isso, porque Jesus dá, assim, na minha opinião, a cartada final, sabe? Ele quer dizer, olha, vocês, Jesus saberia o que viria, a perseguição posteriria e tudo que estava acontecendo, e Jesus fala assim, olha, vocês, no versículo 1, né? Ele fala assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus, ele está dizendo ali sobre, na verdade, o texto vai falar de serviço, que Jesus quer que eles produzam frutos. A permanência vai gerar frutos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus está instruindo os seus discípulos. E no versículo 1, ele está falando quem ele é. Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Certo? Vocês estão aí, pastor Edilson? Nós estamos aqui, e o Claudinei também. É como nós estamos tendo um pouquinho de atraso, eu estou tirando a minha imagem para ver se eu ganho no sinal para a gente mandar. Mas eu estou te ouvindo, e eu e o presbítero Claudinei estamos direto aqui. É só que eu estou tirando para a gente ganhar a banda, para você ter uma transmissão mais limpinha, tá bom? Certo. Mas estou te ouvindo. Vamos em frente. Ótimo, perfeito. Obrigada. Tá certo. Então, Jesus vai caminhando e vai instruindo os seus discípulos. Nessa instrução, ele está dizendo assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Existia uma falsa videira? Não é que existia uma falsa videira. Israel era a videira antiga, foi a primeira videira que não cumpriu com o projeto de Deus para a sua vida. E Jesus veio para cumprir esse projeto, para obedecer. Israel não obedeceu, Israel foi chamado, foi eleito, mas não obedeceu. E Jesus se tornou uma videira brava, e a gente se torna uma videira brava quando a gente não obedece ao Senhor. Se tornou realmente a videira falsa, porque não cumpriu, não deu os frutos que Deus esperava que ela desse. Então, ele fala assim que o pai é o agricultor. O que é o agricultor? O agricultor é aquele que semeia, é aquele que lança. Aqui Jesus acreditou na nossa vida. Quando Jesus envia a videira verdadeira, que é Jesus, aqui, na minha opinião, Jesus está acreditando na criação que ele fez. E essa criação se desviou da sua vontade, então ele planta essa videira no meio do povo para que o povo possa olhar para essa videira verdadeira. Outro fato que me chama muita atenção aqui é que Jesus usa essa videira porque na porta do templo existia, era talhado a videira em folhas de ouro na porta do templo. Então, a videira era um símbolo muito grande para Israel, do Antigo Testamento. Então, Jesus, ele faz essa comparação. Olha como é importante a videira para vocês. Olha como essa videira foi plantada por Deus, mas essa videira se secou, não deu seu fruto, e o Pai me enviou e me plantou, e eu sou a videira verdadeira, e eu vim para limpar os ramos, eu vim para cortar os ramos que não estão dando fruto, para podar, e para que aquele que dê fruto, dê mais fruto em mim. Então, Jesus está falando isso. E aí, como cristão, nós, às vezes, pensamos que estamos na videira verdadeira, e eu quero convidar a gente a refletir se nós estamos na videira verdadeira. Talvez pareça uma pergunta muito simples, mas o Evangelho é simples, ele é rico em profundidade, mas ele é simples. E às vezes essa pergunta traz um pouco de dúvida para o nosso coração. Mas o Evangelho, Jesus vai falar isso para nós, olha assim, todo ramo, meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu creio que a primeira coisa que o cristão deve fazer é estar na videira. Mas esse aquilo que o pastor estar é permanecer. O que significa esse permanecer? É apenas ficar ali
E lá, se permanecer não numa devocional de meia hora, não numa leitura bíblica apenas diária, mas é um permanecer constante. Então, a primeira coisa, a gente precisa estar na videira, estar nessa videira verdadeira. Jesus estava chamando Israel, os hebreus, os gentios, para estar nessa videira verdadeira, e Jesus estava ensinando os discípulos quem ele era, e ele estava falando dessa poda. A segunda coisa que eu acho muito importante, que está aqui, que eu li para vocês o versículo 2 e o versículo 3, é que se eu quero ser um cristão verdadeiro, eu preciso aceitar a poda do Senhor. Tem gente que não aceita a poda, só vai na igreja, aí me desculpa falar se eu vou ser bem direta, mas vai na igreja, senta nos últimos bancos, porque não querem os bancos da frente, não querem, pelo menos no meio ali, olhar nos olhos, ser arguido, ser confrontado, porque a palavra nos confronta. Essa poda é o confronto do Senhor com a nossa vida, e o que Deus espera é que os discípulos ali, eles deixem, como eles deixaram os planos próprios para depender de Deus, a vontade própria para depender da vontade de Deus, e algumas coisas que precisavam ser mudadas na sua vida. Então, Jesus fala assim, olha, aquele que está em mim, o Senhor vai podar. Às vezes, essa poda, ela causa um pouco mesmo de dor e de sofrimento, mas a gente não pode ter medo do facão de Deus, né, pastora Edilson? Não, é exatamente isso que eu estava aqui pensando quando você estava falando sobre esse fato a gente não gosta de ser podado, né? Mas a poda ou a limpeza envolve dor mesmo, né? O ramo, o agricultor vai lá e corta, ele corta uma parte do ramo, né? Às vezes aquela parte que está feia, que não tá produzindo direito, então ele tá produzindo, mas tem uma parte que não está bem, então ele vai lá, corta para não roubar a seiva, não roubar a energia que está vindo do tronco, né? E é muito interessante o fato de que ele associa, quer dizer, na vida real, a poda é feita com uma tesoura. Uma tesoura. Mas aqui, na Igreja de Cristo, a poda ou a limpeza é feita pela palavra, como você mesmo destacou, pastora Nice. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, né? E é muito interessante porque Jesus fala essa limpeza, justamente havia todo um cerimonial de limpeza naquele tempo, né? Um cerimonial que vinha da antiga aliança. E Jesus está dizendo que a verdadeira limpeza vem da sua palavra, não sem razão, que a Escritura vai dizer mais tarde, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante, assim como a tesoura do agricultor poda a videira, né? A palavra de Cristo é essa tesoura divina que vai aprumando nossos passos e nossos caminhos. A primeira coisa que o diabo faz para impedir um crente de se erguer na vida é fazer com ele não venha na igreja, não tenha contato. Porque quando ele vem, ele ouve a palavra, né? Pelo menos deveria. E ouvindo a palavra, ela ajusta, ela conserta, ela restaura, ela redime, ela dá retidão. Então, e isso dói, né? Não é sem dor que essa poda pela palavra é feita, né? E às vezes essa poda também, que a gente está falando, ele pode, igual o senhor falou, né? Não é sem dor, porque às vezes a gente tem que deixar alguma coisa na nossa vida que está fazendo com que a gente não frutifique. E eu posso falar a verdade? Às vezes o comodismo, porque olha, bem, vamos supor, no domingo de manhã, quando você vai para a igreja e uma multidão está dormindo, você está indo lá para adorar.
Outra coisa, como disse o presbítero aqui nesta noite, poderíamos estar em tantos lugares, mas estamos aqui adorando o Senhor. Algumas coisas precisam mesmo sair da nossa vida. E eu vou falar aqui de bebida, eu vou falar aqui de santificação, certo? Que a gente precisa mesmo se santificar ao Senhor, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. De consagração da nossa vida, dos dons e ministérios, tudo isso vai trazer poda. E aí, que bom que o Senhor está podando, que bom porque Ele está cuidando particularmente da sua vinha. Eu pensei aqui também numa roseira. Quando uma roseira ela está dando rosas e se ela não for podada, ela vira um emaranhado que ela começa a crescer para dentro e ela começa a dar rosas esporádicas e feias e elas ficam velhas logo. Mas se ela é podada, sempre que ela dá as rosas, quando elas murcham, ela é podada, ela floresce, fica tão bonita. Então eu pensei nisso também, que a gente precisa mesmo. E essa poda causa, às vezes, alguma coisa em nós que faz com que a gente fica, sabe, a gente se fecha, mas a gente tem que abrir e falar, Senhor, pode podar mesmo, porque eu quero dar frutos para o Senhor. Mas além da poda, e aí eu quero perguntar, né, para quem está nos ouvindo, pastor, eu estava lembrando hoje à tarde qual é o fruto que a poda trouxe na minha vida. Olha só que extraordinário, porque toda poda, se você está na vinha e está tomando da seiva do Senhor, vai gerar fruto, vai gerar um novo broto. Então, que fruto que é a poda, que o Senhor fez uma grande poda na minha vida, o Senhor faz grandes podas na nossa vida, que vão gerando frutos. Então, gostaria de, assim, que aqueles que estão nos ouvindo, como igreja, povo de Deus, nessa hora, pudesse pensar que para ser cristão, precisa estar na vinha, receber da sua seiva, precisa ser podado. E qual é o fruto dessa poda? E aí eu lembrei de uma pessoa que, quando veio para o Senhor, teve que largar a sua bebida, que vivia nas farras, nas orgias, nas bagunças. Que poda sensacional e que fruto para o Senhor maravilhoso que é essa pessoa. Né? Então, essa poda. E a outra coisa é que o Senhor falou logo no começo, é permanecer, né? Do versículo 4 até o versículo 7, fala desse permanecer. Que esse permanecer, eu pensando, se a gente for pensar bem nesse permanecer que Jesus estava querendo dizer para esses discípulos de permanecer. Vamos ter em mente agora Jesus ali com os seus discípulos. Olha, por exemplo, Judas estava com eles, porque Jesus falou assim, olha, aquele que estando em mim e não der fruto, ele pode. Judas estava e foi cortado, porque o que Judas, as coisas que Judas pretendia, a vida que Jesus pretendia, não era a glória do Pai, não era a vontade do Filho, a vontade do Pai. Então, muita gente, eu falo isso, a gente fala isso com dor no coração, muita gente, ele permanece na igreja, está na igreja, mas não está, a palavra, está sujeita à palavra para ser podado, para ser moldado e para permanecer no Senhor. O Senhor sabia que aqueles discípulos iam ser arguidos quanto à sua fé, iam ser confrontados quanto à sua fé, e os olhos do mundo iam estar sobre eles. E aí Jesus falou, olha, vocês precisam permanecer. E essa permanência de Jesus, na minha opinião, é realmente estar em oração, na igreja, porque é o corpo de Cristo, que Jesus fala que sem ele nós não podemos fazer nada, na verdade, o corpo. E aí tem um autor, um comentário bíblico, um autor que ele vai falar assim, que Jesus, ele é a cabeça do corpo, Efésios fala isso, mas também ele não pode produzir se o corpo não estiver ali. Lembrei de uma pessoa essa semana que falou para mim, a gente pode ir em 50 igrejas, de igreja com igreja, igreja, o importante é a gente ouvir a palavra e adorar. Eu pensei, meu Deus, essa árvore plantada, ela não vai dar fruto nunca. Porque você pega uma árvore
e planta uma mudinha no quintal da sua casa. Deixa ela ali 2, 3 meses. Que é a pessoa. Você arranca, planta no outro quintal. Depois planta no outro. Aí, assim, vai servir para quê? Vai se secar e vai servir apenas para ser jogado fora. Então, essa permanência no Senhor é permanência na palavra, permanência na oração e permanência na comunhão com Deus e com os irmãos, é verdade? Dá para... Já falei muito, pastor. Não, é que tá, a gente está aqui. Aldinei, você pode entrar também, meu irmão, fica tranquilo aí. Estou aprendendo aqui hoje. Mas sabe, pastora, a questão que você falou dessa permanência, né? A corrida pela coroa não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. É uma corrida é uma maratona, na verdade. A carreira cristã não é uma corrida de 100 metros. A gente tem que ter gás para uma maratona. E a corrida de 100 metros, o chão, o piso é reto, porque é velocidade. Mas na maratona, é altos e baixos, tem descidas e tem subidas. Então, Jesus, se a gente não está em Cristo, se não permanecemos na palavra, se não permanecemos na comunhão, nós não temos gás para subida. Não temos gás para subida. Vamos ficar no meio do caminho. Né? É por isso que Jesus disse a alguém não permanecer. E é interessante que Jesus é bem radical aqui. Ou você fica em mim, ou você vai para o fogo. Não tem um meio termo assim, não, eu estou um galinho, mas eu estou só dando um tempo para Deus. Tem alguns crentes que gostam de falar isso. Estou dando um tempo para Deus. Então, o alerta aqui em João 15 é: Deus não aceita tempo para ninguém. Ou você está nele, ou você vai para o fogo. Porque ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, vai secar e vai para o fogo. Não tem esse negócio de quando eu quiser, eu volto. Tem algumas pessoas que falam assim: quando eu quiser, eu volto, mas não volta quando quer. Então, essa passagem de Jesus sobre permanecer, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, é uma dependência. Pode falar, pastora. Eu creio que esse permanecer, e tanto é que depois ele vai falar do pedir, né? E o povo só vai nesse versículo do pedir, né? Então, o povo que eu falo é o povo de Deus mesmo. Esse permanecer na videira é tomar das suas águas todos os dias, todas as manhãs, é beber da sua seiva, é se alimentar da sua verdade, da sua palavra, é viver de uma maneira que essa seiva que está na videira, que é Jesus, que é a vida de Jesus, porque a seiva é a vida, né? De Jesus, possa ser derramada na nossa vida diariamente, constantemente. E isso, se Jesus está instruindo os seus discípulos e deixando essa palavra para nós, é porque ele sabia que não ia ser fácil. Não é fácil. Quem disse que é fácil? Jesus nunca disse que é fácil, como muitas outras pessoas dizem. Como disse o pastor Edilson, Jesus é radical. No versículo 2 ele fala: aquele que não dá fruto, corta. Tem gente, esses dias eu ouvi um pastor muito querido dizer assim que tem gente que não dá nenhuma unhinha para Jesus, do seu tempo. Tem gente que só consome, como aquela... E Jesus corta, porque o Israel antigo foi cortado, para que a videira, que é Jesus, viesse e nós pudéssemos ser enxertados na videira que é Jesus. Então, não adianta
a gente se nós nos enganarmos. Existem frutos e existe uma obra que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo, para nós andarmos nela. E ele fala assim, ó, se vocês não estiverem em mim, tudo que vocês vão fazer vai ser queimado pelo fogo, não vai ter valor nenhum. Porque tem gente que vai e faz alguma coisa, mas não dá glória ao Senhor, não consagra ao Senhor, não ama o Senhor, não lê a palavra, não ora, não adora, não obedece, não recebe a instrução do seu líder espiritual, do seu pastor, da sua igreja, não vive embaixo da graça, quer fazer tudo por si mesmo. E aí não está no Senhor, porque o Senhor, a igreja é o corpo, e Jesus age através do corpo. Então, é uma palavra linda, essa palavra da videira, mas é uma palavra dura. Jesus cortou Judas, certo? E Pedro, quando foi que Pedro negou Jesus, Jesus já havia predito que Pedro ia negar e que Jesus iria, né, perdoar e tudo. E eu acho lindo quando ele fala do lava, desse ser limpo pela palavra, porque ele lava os pés dos discípulos e eles já estavam limpos. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente acha que a gente já está limpo, todo crente, todo bonito, aquele irmão que é pecador, aquele irmão que é errado, aquela irmã que é errada. Mas o Senhor fala que a gente precisa ser lavado pela palavra. E aqui, esse limpar, essa poda é diária, né? E essa poda acontece porque nós permanecemos. E nós permanecemos nele, tomando da sua seiva, senão nós vamos ser como o Senhor disse, pastor. Primeiro ele corta, no versículo 2, no versículo 6, joga fora. Ele apanha, e depois... que é os anjos... É juízo, né? É juízo de Deus, né? Sobre aqueles que estão brincando com o evangelho, ou não querem nem saber do evangelho. Judas brincou com o evangelho, né? Isso explica por que algumas vidas são abreviadas, né? E é justamente aquilo que Jesus falou que ele ia fazer, né? Não vem reclamar, porque ele disse que ele ia fazer, né? Algumas vidas são abreviadas porque não estão dando fruto. Agora, tem uma passagem, tem uma expressão aqui que Jesus, eu acho que vale a pena, antes de nós estamos já caminhando para o fim, mas é uma expressão que está no verso 7, que é: pedireis o que quiserdes, e vos será feito. É o sonho de consumo de muito crente. É o sonho de consumo, pedir e Deus atender, né? Mas... vejam que... É uma promessa. Só que tem muitos crentes que só veem essa parte aqui, pedireis o que quiserdes, né? Não vê a parte anterior, porque a condição para que a gente receba o que a gente pede, independente do que for, é que a gente permaneça em Cristo e Cristo permaneça em nós. Essa é a condição. Somente nessa condição a gente pode pedir o que a gente quiser. E uma vez eu ouvi uma definição de oração que era assim: oração orar é dizer o que Deus quer ouvir. Orar é dizer o que Deus quer ouvir, né? E é interessante porque a gente só diz o que Deus quer ouvir se nós permanecermos nele e a palavra dele permanece em nós. Nós nunca vamos pedir algo contrário à vontade de Deus se nós soubermos que aquilo é contrário à vontade de Deus. E a gente só sabe que aquilo é a vontade de Deus se a palavra de Deus habitar não é somente habitar, é habitar ricamente em nós. Aí sim, né? E o apóstolo João, lá na sua epístola, ele diz assim: se orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. A primeira questão é sermos ouvidos. E depois, sendo ouvidos, temos a certeza de obter os pedidos que temos feito. Mas quando que a gente pode orar com certeza de sermos atendidos? Quando orarmos segundo a sua vontade. E como é que eu oro? Como é que eu digo o que Deus quer?
quer ouvir, né? Quando as palavras de Jesus permanecem em nós. Quando os nossos valores estão alinhados com os valores do reino. Quando as nossas prioridades estão alinhadas com as prioridades do reino. Quando o nosso desejo do coração está aliado, conectado ao desejo de Deus. Nesse caso, a gente vai ouvir, a gente vai dizer o que Deus quer ouvir. E aí é como ele dissesse, garantido. É garantido que eu vou atender, porque você está falando que eu estava esperando você dizer. Porque aí você vai glorificar o Pai, né? Às vezes a gente está precisando de uma orientação, né? Às vezes precisa tomar. E você fala, Senhor, qual decisão eu tomo aqui? O que eu faço aqui? O que eu faço ali? Mas e aí? Como que fica, né? Você fica pensando isso, mas como que é, então, a vontade de Deus? Eu falo, Senhor, eu preciso tomar uma decisão hoje, e eu preciso, não é só em relação à Bíblia, em relação ao Evangelho, mas em relação a uma prática cotidiana da família, da minha vida, e aí você fala assim, olha, alguma coisa bem prática, e você fala, Senhor, qual decisão devo tomar? E aí você pergunta, mas onde está a vontade de Deus aqui? A vontade de Deus está aqui. O Pai falou assim, que a gente pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, a gente alinha a nossa vontade com a vontade de Deus aí. Senhor, eu devo ir até Pirapozinho, ou eu não vou? Senhor, eu compro isso, ou eu não compro? Senhor, olha, eu faço isso com o meu filho, com o meu irmão, com o meu pai. Porque aí eu estou alinhando, né? Falando para o Senhor, e falando para o Senhor, Senhor, olha, me orienta na tua vontade, na tua palavra, porque aqui, a tua vontade, ela é boa, perfeita, agradável, aquilo que eu pedi e a decisão que eu tomar vai vir à sua vontade. E outra coisa maravilhosa aqui é que é a verdadeiro cristão, né? Porque infelizmente hoje tem muito, a igreja está muito rodoviária, certo? Mas o verdadeiro cristão, que é um ramo dessa videira, que é podado constantemente, que permanece no Senhor, ele dá frutos. E às vezes, aqui é o versículo 8, né? Ele fala, aliás, concluindo, né? Nisso é glorificado meu Pai, pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, às vezes a gente fica pensando no fruto, e aí Efésios 5, versículo 9, vai falar do fruto da luz, que é... A pessoa pensa que às vezes o fruto é só o fruto do Espírito Santo, que é Gálatas 5, 22, que é amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Então, fala que é esse fruto que a pessoa está dando, né? Aí, mas Efésios 5, 19 fala desse fruto da bondade, da misericórdia, da justiça. Porque qual é a vida que Jesus veio trazer, senão justiça, misericórdia e bondade? E Hebreus 13 fala do fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Então, quando você confessa o nome do Senhor, quando você gera fruto da luz e quando você tem o fruto do Espírito, é porque você é um galho dessa videira, um ramo dessa videira. Mas aqui, especificadamente aqui, Jesus está falando da expansão do reino de Deus. Jesus está falando, olha, vocês permaneçam em mim, e vocês vão dar fruto. E Jesus já via que o fruto, que o evangelho que Jesus trouxe na vida e na pessoa dele, que entregou para os seus discípulos, ia se expandir para o mundo. Então, aqui, o fruto que Jesus está falando é o fruto que nasce da própria videira, e só que o tronco da videira, ela não gera frutos, né? A uva, ela não dá no tronco, ela dá nos galhos. Então, Jesus falou assim, olha, e vocês vão dar muito fruto para que o Pai seja glorificado no Filho. Significa, vocês vão divulgar o Evangelho, pregar o Evangelho, vocês vão trazer vidas que estão precisando de ouvir que há salvação, que há perdão de pecados, que há redenção, e que eu vim para aqueles que estão desesperados, sofrendo,
aqueles que estão sem esperança. Então, eu creio que, resumindo aqui no versículo 8, eu creio que é isso. O pastor Edilson pode acrescentar, mas eu creio que Jesus falou, e nisso é glorificado. Por quê? Porque o ser humano sai da mão de Satanás, pelo qual ele foi colocado pelo pecado. Então, Jesus veio para mostrar que nele há essa esperança, e nele há essa vida, e que aí os discípulos precisavam dar esse fruto, trazer vidas, gerar vidas, como ele trouxe vida. E aí o Pai seria glorificado, envergonhado. Eu creio que creio que é por aí que Jesus estava dizendo. O verso 8, ele traz também um outro aspecto, que é o fato de que quando a nossa vida frutifica como resultado do trabalho do agricultor, e nós, através dessa poda e dessa limpeza, somos habilitados, capacitados a produzir mais fruto, e como a senhora mesmo falou, pastora, o fruto é muito abrangente, ele não deixa de ser o fruto do Espírito, mas não é somente isso, ele abrange também a nossa utilidade para o reino, né? E eu gosto de pensar no verso 8, de que à medida em que nós somos discípulos de Jesus, nós glorificamos a Deus porque as pessoas, os nossos parentes, vizinhos, as pessoas que convivem conosco, veem o trabalho do agricultor em nós. Eles veem as mudanças que Cristo opera em nós. E isso glorifica, porque as pessoas dizem, poxa, o Edilson era de um jeito, agora é de outro. A Nícia era de um jeito, agora é de outro. Claudinei era de um jeito, agora é de outro. Como que aconteceu isso? E quando as pessoas veem o nosso progresso no relacionamento com Deus, o Pai é glorificado, porque a resposta é: Cristo está trabalhando na minha vida, o Pai é o agricultor. Então a glória está justamente nisso, que o mundo percebe o trabalho de Deus em nós. Então é isso. João 15, de 1 a 8, tem. Olha que a gente ficou só na superfície, né? Mas vejam quanta coisa maravilhosa. A gente sai dessa devocional lembrando que Deus poda a gente, que Deus limpa, isso dói, mas é necessário. Sem isso, nós nunca vamos produzir muito mais fruto, né? Também aprendemos que hoje nós temos que permanecer em Jesus. E não é um mês ou dois, é até o último dia da nossa vida. Né? E não tem esse negócio de dar tempo para Deus. Se você não está na videira, o seu destino é o fogo, cedo ou tarde, isso vai chegar. Né? E aprendemos também o segredo de orar e sermos respondidos. O segredo é que a palavra permanece em nós. E, finalmente, o fato de que a gente glorifica a Deus na medida em que nós produzimos o fruto e mostramos o trabalho de Deus na nossa vida. É isso, uma síntese, juntamos tudo aqui. Muito obrigado, pastora Anice, nós já terminamos o nosso tempo. Nós queríamos, aqui no nosso... Hoje nós tínhamos aqui no nosso chat a Aniele, a dona Nilza, a Selma, Evelina. Oi, Evelina, quanto tempo? Minha mãezinha querida, como sempre, lá de Taubaté, Cláudio, Jaqueline, Marivaldo, Ivonete. A Ivonete mandou um recado para você, pastora, que eu vou exibir aqui. Amada pastora Anice, que alegria ouvi-la. Te amamos, né? Luiz Alberto estava aqui também, mandou um recadinho, falar com Deus é um privilégio. O presbítero Okelce está com a gente também, Rosimeire, a Cíntia, que eu não tinha falado aqui, a Márcis, que é a minha assistente de produção aqui, a dona Wanda,
Selma mandou um recadinho aqui, ela disse, nunca devemos sair da presença de Deus, Ele é a nossa força. Enfim, estamos aqui com um bom grupo de irmãos, não são todos que estão nos ouvindo, até porque alguns não têm conta no YouTube, eles podem assistir, mas não entram no chat, porque para entrar no chat você tem que fazer é uma coisa simples, não é só, mas nem todo mundo tem essa habilitação. Então, há outros irmãos que estão nos vendo, mas nós não podemos saber, porque eles não entraram aqui. Mas a todos que estão conosco, nos ouvindo, a nossa gratidão por essa companhia, e eu vou passar a palavra aqui para o meu presbítero, Claudinei, para ele encerrar a nossa devocional com uma oração. Pastora, leve o abraço da IPI de Pirapozinho para a IPI do Brasil Novo. Leve o abraço aos irmãos, nossos parabéns pela construção nova. Assim que você puder, manda umas fotinhos para a gente repartir aqui no grupo da nossa igreja. Tá bom. Obrigado por esse momento gostoso, especial. Obrigado. Palavra maravilhosa. Passou rapidinho o tempo, hein, pastor? Tem que ter mais, tem que ter mais. O assunto é muito bom. Obrigado, pastora, por esse momento dedicado para nós. E obrigado ao conselho, a Igreja de Pirapozinho agradece. Amém? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, como é bom, Senhor, como é bom estar na sua presença, ouvir da sua palavra, Senhor Deus Pai. É muito bom, Senhor Deus, nossos corações ficam alegres, ó Senhor Deus, de aprender cada vez mais, ó Senhor Deus. O Senhor trouxe, Pai, pastor Edilson, pastor Nilson, para nos ensinar, ó Deus, Pai, e saímos gratos dessa devocional, ó Senhor Deus. Faz de nós, ó Pai, galhos dessa videira maravilhosa que é o Senhor Jesus, ó Pai. Queremos fazer parte desse corpo, Senhor Deus, e fazermos, ó Senhor, ser podado, ó Senhor, ser, ó Pai, podado, ó Senhor Deus, e, consequentemente, darmos frutos, ó Pai. Que nós não sejamos galhos secos, ó Deus. Que não sejamos, ó Pai, aqueles que tiram energia, Senhor, do seu corpo, Pai. Nós temos que ser produtivos, ó Pai, para Ti. Seja, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, diante, ó Senhor, de novas realizações, ó Senhor, de trazer novos membros para esse corpo, ó Pai. Ou seja, ó Senhor, naqueles frutos, ó Pai, que o Senhor tem para nós, ó Senhor Deus. Frutos, ó Pai, aonde estamos cada vez mais, ó Pai, buscando a Ti, ó Senhor Deus, porque fazemos parte dessa videira, ó Senhor Deus, Pai. Não nos deixe, Pai, não nos deixes cair, não nos deixe, ó Pai, se afastar de Ti, ó Senhor Deus, porque nós necessitamos do Senhor, nós precisamos de Ti, ó Senhor Deus, Pai. Fica conosco, ó Senhor, nessa noite, abençoe o pastor Edilson, a pastora Nilson. Fica conosco, ó Pai, nessa noite, nos dê amanhã um ótimo dia na sua presença, ó Pai. Ó Santo Deus, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Tá bom, minha gente querida, terminamos aqui, então, a nossa transmissão do dia 11 de agosto com a pastora Leonilza e nosso querido irmão presbítero Claudinei. Que Deus abençoe a todos, a paz de Jesus seja sobre vocês, uma semana cheia de bênçãos e de boas notícias. Nós nos veremos, se Deus assim o permitir, no próximo domingo pela manhã, às 9h30, com a nossa escola dominical. Boa noite a todos, Deus abençoe. Tchau, pastora Anice. Tchau, Claudinei. Boa noite, Deus abençoe. Amém.